Você está feliz com Jesus? Amém. Jesus está feliz com você? Amém. Aleluia. Você está preparado para receber uma mensagem forte hoje? Amém. Eu vou de forma intencional trazer sempre momentos de silêncio para eu ver quem está conversando. Eu vou chamar aqui na frente e vai ficar em pé aqui, ó. Então, eu queria que o pessoal me ajudasse aí, os diáconos. Se tiver alguém conversando, você aponta que eu chamo. Amém? Vamos começar nossa mensagem? Vamos se concentrar agora. Fecha teus olhos. O ambiente de culto, ele exige reverência também. Vai ser bem descontraído, mas enquanto estamos aqui, fecha teus olhos. Eu sei que a presença de Deus, ela pode tocar em corações. Eu consigo ver, e eu já queria começar essa mensagem assim. Eu consigo ver o chamado de pessoas sendo despertado, o chamado de entender exatamente o que Deus quer que você faça. E só existe uma pessoa que pode fazer isso, é o Senhor, tocando nos corações. Então fica conectado, abre teus olhos, não dorme. Então, hoje eu quero falar sobre eu escolhi esperar. Quem escolheu esperar aqui? Não, eu preciso de uma resposta mais enfática. Eu tô ajudando. Como é? Pronto, tá certo. Vamos conversar sobre isso. Vivemos numa geração que é moldada pelo que quer. Eu quero, eu posso, eu sinto, eu tenho vontade. Só que aí eu quero ser boca de Deus para você hoje e dizer que Deus nos chama para fazer a vontade dEle em primeiro lugar. Deus não nos chama para fazer a nossa vontade, porque se Deus estivesse nos chamado para fazer a nossa vontade, seria o nosso evangelho. A gente seria o nosso Deus. Quem aqui quer fazer a vontade de Deus? Quem aqui quer servir a Deus de verdade? E quem quer servir a Deus de verdade precisa fazer o que Deus manda, o que Deus quer. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Você ama o Senhor? Amém. Você tem obedecido os mandamentos? Amém. Teve um que disse não. Mas vamos conversar mais sobre isso hoje. E mediante uma geração que, se você deseja fazer, você faz. Se você tem vontade, você segue. Se você não está com vontade de ir para a igreja, você não vai. Se você está com vontade de ficar, você fica. E aí, como vocês já sabem, se você ficar nessa de ficar, Jesus volta e você que fica, não é não? Então, essa lógica do mundo, ela não se aplica para nós. No mundo, é comum um filho responder pai. No mundo é comum mentiras, palavrões, palavras erradas sair da nossa boca. Mas aqui, e quando eu falo aqui, é a reunião dos santos. Quem aqui é santo? A nossa reunião exige de nós um posicionamento. Jesus vai dizer que nós somos sal da terra, e Ele vai dizer que nós somos ovelhinha de Jesus, que é sal da terra e que é luz do mundo. Não faz o que o mundo faz. O que o mundo faz é lá fora. Não, mas se... Agora vamos problematizar. O pessoal do mundo escuta a música do mundo ou não? Sim. Série safadeza? Sim. Fica? Sim. Responde pai e mãe? Sim. Faz sexo antes do casamento? Sim. E a gente? Não. Mas e se essas atitudes? A gente diz que não. Mas se essas atitudes vão entrando dentro do nosso comportamento e da nossa vida, ao passo que quando olha para alguém do mundo e olha para alguém aqui da igreja, está do mesmo jeito. Não é difícil encontrar no nosso meio pessoas que olhando para o mundo e olhando para dentro da igreja está do mesmo jeito. Infelizmente, diga misericórdia. Infelizmente eu não estou aqui para fazer um conto de fadas, não, eu estou trazendo a realidade para você. Se não pesa no teu coração assistir uma série do mundo, se não pesa no teu coração fazer algo que não agrada a Deus,
Pode ser que o seu comportamento, pode ser que quem você esteja seguindo não seja Cristo. Porque quando nós estamos seguindo os passos de Jesus, eu tenho certeza que o primeiro passo vai ser viver uma vida de santidade e uma vida de abnegação. É uma palavra difícil, mas abnegação significa: eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus manda. Diga: eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus manda. Então, Jesus finaliza quando ele fala em Mateus 5,13, da luz do mundo, do sal da terra e da luz do mundo. Ele diz que da mesma forma deixem que essa luz brilhe diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem seu Pai que está nos céus. Se você não pudesse dizer que era crente, se você não pudesse mostrar que era crente, mas pelo que as pessoas conhecem de você, elas iam dizer que você é um crente de verdade, um crente mais ou menos, ou um crente lá embaixo. Fica para a reflexão da igreja. O que é que você acha? As pessoas vão dizer: não, essa pessoa é crente, meu amigo. Eu vou para perto dela porque ela vai me puxar para a igreja. Ou quando alguém se aproxima de você, até você tem dúvida se você é crente de verdade. Se uma pessoa estiver dizendo: Isaac, eu estou tendo, para mim, né? Isaac, eu estou tendo crise de ansiedade. A primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: pega aqui na minha mão, vamos orar. A tua resposta: a pessoa vai te procurar se ela estiver tendo uma crise de ansiedade? Qual foi a última vez que você impôs as mãos sobre um colega seu na escola? Qual foi a última vez que quando tua mãe disse assim: eu estou com uma dor nas costas, diz: mamãe, pela autoridade que é no nome de Jesus, eu declaro a sua coluna funcionando perfeitamente? Qual foi a última vez que o pecado bateu na porta e você disse: eu não vou cair nesse pecado, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo? Se para qualquer uma dessas situações a sua resposta não tem sido essa, você vai precisar de alinhamento hoje. Você quer que Deus trabalhe em você? Aí chega numa parte que os líderes, que ninguém pode fazer por você. O filho pródigo em Lucas 15, ele vai lá, ele vai viver a vida desregrada. Uma vida sem regras é uma vida que não agrada a Deus. E aí quando ele prova tudo que o mundo tem para oferecer, a Bíblia diz um termo, a Bíblia diz uma condição: ele cai em si. Eu oro pela autoridade do nome de Jesus que nessa noite muitos corações vão cair em si, reconhecendo que tem feito coisas que não agradam a Deus. Porque eu não sei se você lembra quando eu falei que tem crente aqui e tem crente aqui. Você lembra disso? A verdade é que ou você é crente ou você não é. Meio termo, você já está do time oposto. Amém? Vai ser massa hoje. Quem aqui é solteiro, dá um amém. Aqui nós estamos diante de 12 a 18, não é? Quem está de fora é intruso, né? É intruso, mas tudo bem. Você está prestando atenção? Eu vou ter que fazer igual o departamento infantil, papararapá. Não vou precisar fazer isso, cara, pelo amor de Deus. Eu vou chamar uns aqui, cadê? Deixa eu ver, espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Na cultura cristã moderna, muitas vezes o casamento é trazido como o destino natural de todo crente. É como se antes de casar você está incompleto. Quem aqui tem essa sensação? Como se estivesse faltando alguma coisa, como se, rapaz, eu preciso eu vou viver meus sonhos. Quando você pensa numa vida bem sucedida, você sempre pensa numa vida casado, com filhos, com um cachorro Bob e tudo mais, não é? Você... Tá. Só que aí o nosso amigo Paulo, ele diz em 1 Coríntios: gostaria que todos fizessem como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus. Então olha só, tem alguns que foram chamados para esse dom de eunuco, de celibatário. Acho que tem uns aqui, cara.
Profeta, revela. Olha para a pessoa do seu lado e diz: eu acho que você nasceu para morrer solteiro. Ei, pá, pararapá. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. O próprio Jesus, em Mateus 19:12, vai dizer: alguns nascem incapazes de se casar, outros foram feitos assim por outros, e há quem escolhem não se casar por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, que aceite. Eu tenho 22 anos. Pela minha observação, eu acho que eu não tenho esse dom. Eu acho. Por exemplo, deixa eu ver aqui alguém. Solteiro há muito tempo. Não, você tem 12 anos. Deixa eu ver, não, o vaso merece uma varoa que vai intensificar o ministério. Vamos orar pela varoa dele. Pai, declaramos uma varoa. Só que perceba, vamos lá. Ele vai trazer a distinção de que alguns nascem incapazes de se casar. Tem pessoas que é como se elas fossem assexuadas, elas não têm vontade. É verdade, tem pessoas cientificamente que nascem assim. Outros, porque tem pessoas que nascem com deficiência, elas nascem sem um membro ou alguma dificuldade. E outras, os homens fazem elas ficar assim. Então, antigamente, no tempo de Jesus, para várias profissões, você tinha que ser castrado. Sabe o que é? Eu ia dizer, pergunta à sua mãe. Então, pararapá. Só que aí tem a segunda qualificação, que é o que eu quero que você preste muita atenção. E de verdade, eu não vou ter que ficar gritando. Não é bom ser descontraído? Agora vamos parar de conversar, senão você não vai para o céu. E você vai morrer solteiro se você conversar. Só que aí Jesus ele traz uma qualificação. Ele diz que existem celibatários por escolha. Eu conheço homens de Deus, mulheres de Deus, que decidiram não se casar. Elas querem viver a vida delas totalmente para o reino de Deus. Eu acho isso lindo. Você acha isso lindo? Como é uma cara de que acha isso lindo? Que lindo. Só que tipo assim, é lindo, mas eu não quero para mim. De todo mundo teve essa cara. Só que aí, olha que profundidade, olha que interessante. Pessoas que renunciam o casamento para servir o reino. É nobre. Eu gosto de uma definição do livro Fogo no Parquinho, de Iago Martins. Ele diz: eunucos eram pessoas com defeitos nas genitálias, fosse por nascença ou algo adquirido posteriormente, como prisioneiros de guerras ou servos dos haréns dos reis. Celibatários são pessoas que decidem não se casar. O termo vem do latim que significa sem estar casado, quase sempre associado a algum voto com Deus. No Novo Testamento, Jesus e Paulo tocam nesse assunto e desenvolvem uma teologia do estar solteiro. Eu não quero, nos minutos que me restam, falar sobre namoro, até porque a Bíblia não fala de namoro. Não tem esse termo na Bíblia. Na época da Bíblia, era algo mais sério, não era isso de ficar beijando na boca até ter vontade de noivar e depois casar. Era, você é minha esposa e é nós. Só que eu entendo que os tempos mudaram e hoje você pode até ser dirigido pelo Espírito Santo, você pode ser instruído na igreja. Olha só que coisa maravilhosa. Você está num ambiente onde tem pessoas pré-selecionadas. Se você estivesse agora no Parque do Povo dançando forró, as 200 mil pessoas que tinha lá não faziam o perfil que você quer, de um homem ou uma mulher de Deus. Então o ambiente da igreja eu acho maravilhoso, quando você estiver na idade certa, que não é agora, mas quando você estiver na idade certa, você pensar em, tá ligado? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quem aqui não é casado, levanta a mão. Deixa eu trazer uma revelação bíblica para a sua vida. Está preparado? Faz uma cara de que está se preparando. Segura a cadeira. Segura a cadeira, segura a cadeira. Deus chama o solteiro para até se casar ser um celibatário.
Como é a cabeça de uma pessoa que é um celibatário? Ele não tem impureza, ele não olha com olhar torpe, ele não fica flertando com um monte de menina, ele não fica seguindo no Instagram menina com biquíni, ele não fica com uma vida promíscua, ele entende que a vida dele é para o reino e por isso ele não vai se contaminar com o que o mundo tem para oferecer. Como assim, Isaac? Eu tenho 14 anos e você quer que eu não case? É exatamente isso. A sua cabeça não deve ser do que Deus quer que fazer daqui 10 anos, é no que Ele quer fazer hoje. É você honrar teu pai, é você dobrar sua cama, é você limpar seu quarto. Tá ligado que tem coisas muito mais básicas e você está se preocupando em achar o amor da sua vida agora? Você nem encontrou a beleza que é em Cristo e você está procurando a pessoa do seu lado que te agrada. Porque, meu irmão, não adianta, não existe isso. O evangelho é de verdade, de tal modo que crente namora para casar. Isaac, como deve ser o namoro cristão? Rápido. Porque o casamento é tão bom que eu não quero ficar cozinhando, eu não quero ficar demorando aqui se tem algo melhor que me espera. Onde é que você pode fazer sexo? Onde é que você pode dormir com a pessoa? Onde é que você pode viver o propósito de Deus ao lado de outra pessoa? Namoro é um teste. Namoro tem que acabar. Seja porque deu espaço para o noivado, ou seja porque Deus está te livrando dessa bucha. Eu esperava um amém mais forte nessa hora. Então o casamento divide responsabilidades. Eu fico olhando os casais aqui. Meu Deus, é tão interessante ver, mas às vezes eu digo, meu Deus, é tão bom estar solteiro ainda. Porque eu como o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu venho para a igreja todo dia se eu quiser, não tem ninguém me mandando vir ou me perturbando. Tem um amigo meu que eu digo, ei, vamos malhar, ele diz, não, minha mulher não deixa não. Ei, vamos fazer uma viagem. Não posso. É tipo uma mãe pro resto da vida. Como é? É tipo uma mãe que te acompanha 24 horas. Cara, aproveita a tua solteirice. Nunca mais tu vai ter essa idade solteiro. Aproveita para você dizer assim, eu colecionei os maiores feitos em Deus que eu poderia ter feito. Eu li a Bíblia não sei quantas mil vezes. Eu vim para todos os cultos que podia. Eu vivi em santidade. Enquanto todo mundo estava fazendo o errado, eu quis fazer o certo. A Bíblia vai dizer da história de Daniel, decidiu Daniel firmemente não se contaminar. É intencionalidade, porque se você for no fluxo do mundo, na escola, sempre tem um que não quer, na sala, não quer namorar. Aí todo mundo se une para arrumar uma namorada para ele. E eu falo isso, porque eu era esse cara. Mas normalmente esse cara é o mais feio. Ou, que eu não acho que é o meu caso, mas ele é o que a mãe é a mais braba. Só que o casamento ele divide responsabilidades. A solteirice nos permite uma maior mobilidade para cumprir o reino de Deus. Quem aqui quer cumprir o reino de Deus? Na solteirice você tem espaço de fazer isso na plenitude. Estava em Angola, há um ano atrás, e aí o apóstolo Guto disse, Isaac, o que é que você acha de estender a sua viagem e você ir para Portugal? Aí eu disse, beleza. Ele disse, não vai falar com ninguém? Eu disse, não, eu sou de maior, meus pais vão achar bom. Eu moro sozinho. E as mesmas roupas, só fui lavar as roupas e sair de Angola para Portugal. Então assim, e se fosse para ficar lá 3 meses, eu ficaria, porque eu tinha meu apartamento aqui e acabou, eu mandava o Nick limpar lá. Por quê? Porque o solteiro, a Bíblia vai dizer que ele cuida das coisas do solteiro não. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Vamos fingir que você sabia. O solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. A pergunta que eu faço para você hoje, você está cuidando das suas coisas, dos seus sentimentos, das suas vontades, do que você quer, que eu sei que é beijar na boca, que é namorar,
Porque a Bíblia diz que existe uma luta da carne. Não adianta você fazer essa cara de que está fingindo que não quer, mas os hormônios estão à flor da pele. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não resolver esse BO logo agora, isso vai te infernizar a vida inteira. Se resolve em Deus, para você poder viver o chamado dele. Porque eu sei, e os dados apontam, que dentro da igreja, boa parte dos jovens e dos adolescentes são viciados em pornografia. Pergunta à sua mãe. Fizemos uma pesquisa, papararapá. Fizemos uma pesquisa em todas as igrejas do Verbo da Vida. E os líderes, quem é que gosta dos seus líderes? O que os líderes mais nos falaram, presta atenção aqui, o maior problema que os líderes apontaram, namoro precoce. Porque quando você namora no tempo errado, você se frustra, você frustra outra pessoa e você perde tempo. A adolescente não namora. Ah, mas você pode estar dizendo, mas eu estou com minha namoradinha aqui. Deus vai falar no teu coração. Então, quando entendemos que Cristo é suficiente, Colossenses 2,9 vai dizer que em Cristo habita a plenitude de Deus em corpo humano, portanto vocês também estão completos nele. Eu posso te garantir que nenhum relacionamento, nenhuma pessoa, inclusive o casamento, não vai preencher você. O casamento é uma aliança. O casamento não completa a identidade de alguém. Quem completa é Cristo. O casamento é uma vocação, não uma necessidade existencial. Então quem vai te satisfazer é Deus. Indo para outro tópico agora, existe um termo que é sempre mencionado no nosso meio, que é virgindade. É o quê? Pergunta à sua mãe. Vamos lá. Vocês vão ficar conversando? Boa. Eu queria que você entendesse que virgindade tem a ver com pureza. A Bíblia diz que o leito deve ter sido mantido puro até o casamento. O jovem cristão, ele se guarda. O adolescente cristão, ele se preserva. Ele não faz o que todo mundo faz, ele não precisa ter experiências sexuais antes do casamento, ele vai se guardar para a sua esposa ou para o seu esposo, porque é assim que Deus manda. Hebreus 13 vai dizer que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Em 1 Coríntios 6,19 vai dizer, acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo? O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Por isso eu vou me preservar, porque eu não sou dono do meu corpo. Meu corpo, minhas regras e ideologias do mundo. No cristianismo, meu corpo, templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém. A Bíblia vai dizer em Mateus que as nossas mãos precisam estar limpas. Então, por favor, entenda que virgindade não é somente sobre sexo. Virgindade é se guardar. A visão redimida sobre isso, em 2 Coríntios 11:2, vai dizer que porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Perceba que a relação bíblica de um casamento é a igreja e Cristo.
Cristo é o noivo e nós somos a noiva, amém? E essa noiva, ela se prepara, ela se atavia, ela está aguardando o encontro do noivo e não se oferecendo para qualquer um que aparece. Não se expondo. Toma cuidado no que você posta nas redes sociais. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Biquíni na rede social não convém. Tanquinho na rede social não convém. Não, mas é porque eu estava só na academia aqui para mostrar minha dorsal. Mostre para sua mamãe, mostre para o seu papai, mas as pessoas não precisam ver o que é para ficar guardado. Porque roupa não leva ninguém para o céu não, mas quem é do céu sabe que roupa vestir. Um cristão se veste com modéstia, ele se porta com modéstia. No meio dos homens não existe isso não, de passar uma menina, eita, essa aí é bonita, viu? Eita, que bicha bonita. É comum no nosso meio, eu estou inventando. Como é que você pode olhar para uma pessoa, para uma mulher, que é a imagem e semelhança do Criador e olhar com olhos deturpados? Com olhos impuros? O apóstolo Paulo, quando ele está falando com seu filho na fé, Timóteo, em 1 Timóteo 5,2, ele diz: não repreendas ao homem idoso, antes exorta como um pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, as moças, diga comigo, as moças, como a irmãs, com toda pureza. Sabe como é que o homem dentro da igreja deve tratar a mulher? Com toda pureza. E como é que a mulher trata o homem? Com toda pureza. Tome cuidado, porque no nosso meio não é para ter gente com intenções erradas. Aqui não é clube de você arrumar namorada não. Aqui não é lugar de você ficar olhando quem está solteiro ou quem está disponível. Aqui é um ambiente santo, aqui é um ambiente onde a gente se reúne para buscar a glória de Deus. Então, Isaac, você está dizendo para eu não namorar? Estou. 2 Coríntios 2,22 diz: fuja dos desejos malignos da juventude. Namorar com 13 anos é um desejo maligno ou benigno? Maligno. Fuja dos desejos malignos da juventude e busque a justiça, a fé, o amor, a paz, junto com aqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Quando Deus não é suficiente para você solteiro, nenhum cônjuge será suficiente para você casado. Isaac, fale-me mais sobre isso. Eu vou trazer algumas citações do livro Fogo no Parquinho. Ele diz: quando chamamos de namoro aquilo que seria pecado em qualquer outra situação, estamos apenas criando um nome religioso para justificar aquilo que não deveríamos fazer. Porque se eu encontrar uma menina, ficar com ela, é pecado, não é? Mas se eu disser que estou namorando, não, mas a gente está namorando. Casa quando? Vai chamar os líderes para o casamento? É esse ano ou começo do ano que vem? Não, não tem data, não, a gente não tem nem prazo de casar. Então você não é para namorar se você não tem prazo de casar. Isso. Crente namora para quê? Casar. E ele continua: se dois solteiros devem se tratar como irmãos em Cristo, então o namoro não pode incluir práticas que seriam impensáveis entre irmãos. Isaac, como deve ser meu namoro? Você quer que tem irmão? Pronto. Estou namorando. Você beija na boca da sua irmã? Você fica se amassando com sua irmã? Você fica se defraudando? Você sabe o que é defraudar?
defraudar, ficar se envolvendo emocionalmente ao ponto que fica dependente emocionalmente. Então, se tudo isso é não, tome cuidado no seu namoro. Porque Paulo diz, melhor do que se abrasar, se case logo então. Quando o jovem entender que namora para casar, vai ser mais rápido. Eu não quero nem namorar agora. Deixa eu me resolver primeiro. Deixa eu fazer o rema. Deixa eu terminar minha faculdade. Deixa eu construir o que Deus está fazendo na minha vida. Isaac, você tem idade de namorar? Eu acho que eu tenho. Você poderia namorar? Poderia. Você vai namorar agora? Sem pretensão. Porque, meu irmão, fazer JPN, trabalhar no Ministério Verbo da Vida, ensinar no rema, viajar para pregar, trabalhar na comunicação, fazer tudo isso agora, eu tenho que me dedicar 100%. Agora, não quero fazer a vida toda isso não, é meu sonho ser pai. Eu quero ter uma esposa, eu quero construir filhos, mas agora não é o tempo. Então, qualquer pessoa certa que eu encontrar, agora, eu vou ter a pessoa certa no tempo errado. Não, mas você que tem 15 anos acha que está pronto, porque você já é o bichão. Você já maratonou as séries da HBO Max. O namoro deveria terminar sem deixar cicatrizes profundas. Isso só acontece quando namorados não vivem no namoro aquilo que pertence apenas ao casamento. Se você está namorando hoje e você termina o namoro, você vai ficar na bed por 3 meses. Se você fica, você colocou essa pessoa no lugar de Deus. Porque se namoro é um teste, você não era para se envolver emocionalmente com essa pessoa de tal modo de ficar dependente, de ficar machucado, de suas cicatrizes estarem, você ficar cheio de feridas depois que acabar. Então, Isaac, quando namorar? Quem está empolgado agora em saber quando é para namorar? Eu disse toda hora que não era. Primeira coisa, é bom que você anote. Se você pegar no seu celular para ver Instagram, WhatsApp ou qualquer outra coisa que não seja Bíblia ou anotar, você não vai nunca casar. Então anote aí. Quando namorar? Primeiro ponto, quando estiver emocionalmente preparado. Isaac, o que é emocionalmente preparado? Quando se é jovem demais, há pouca estrutura emocional. Muitos até se assustam quando são perguntados pelo casamento no começo do namoro. Quem aqui quando viu alguém namorando e a pessoa pergunta, vai casar quando? A pessoa, não. Só que qual é o ponto? Se você se assusta quando você está namorando e perguntam em casamento, isso significa que emocionalmente você ainda não está preparado. Isaac, e qual é o segundo tópico? Quando você estiver psicologicamente preparado. Qual a diferença de emocionalmente para psicologicamente? Vou te explicar. Psicologicamente, o córtex pré-frontal, olha aí, viu? A cabeça humana tem um cérebro. Sabia dessa? Dentro do cérebro existe uma formação, certo? O cérebro só vai se formar depois dos 20 anos, de você poder tomar decisões conscientes. Não, mas você que tem 13 anos já está preparado. Então, como é que eu vou estar psicologicamente preparado? Quando você entender que existem questões fisiológicas e existem questões que ainda vão ser desenvolvidas. Sabe o que é que prejudica bastante o psicológico da gente? Namorados namoros extremamente longos. Porque a Bíblia vai dizer em Provérbios que a esperança adiada faz o coração ficar doente. Não, mas vai ser 8 anos e 5 meses de namoro. Cara, 8 anos, e se der errado, tu perdeu 8 anos da tua vida, irmão. Tu tá ligado o tanto que é caro ter uma namorada? Terceiro tópico, quando você estiver profissionalmente preparado.
Quem aqui quer fazer faculdade? Quem aqui quer trabalhar? Quem aqui trabalha? Deixa eu dizer uma coisa, quando você terminar a escola, se você não estiver na faculdade ou trabalhando, você deixa de ser estudante e se torna um desempregado. Por isso você precisa descobrir logo, antes de uma namorada, é descobrir o que você quer da sua vida. Como ganhar dinheiro, porque você vai ter que comprar presente para ela, para a mãe, para o pai, e por aí vai. Provérbios 24, 27 vai dizer: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a lavoura, depois constitua família. Primeiro você descobre como sustentar, depois você encontra alguém para sustentar. Porque sair na hora do lanche, pedir para a mãe fazer o pix para pagar o pastel, isso é ridículo. Sair com a namorada e dizer: papai, estou sem dinheiro, me ajuda aí. Se você namora para constituir família e entrar num casamento, como é que tu vai morar num teto com essa pessoa se tu não consegue levar ela no shopping? Então o namoro é o estágio que deveria guiar para o casamento. Mas se o rapaz está desempregado e sem perspectiva de emprego, minha irmã, se você fosse minha irmã, que eu tenho irmã, eu digo isso a ela: fuja desse cara. Homem preguiçoso, que não quer nada com nada, misericórdia. Para os homens aqui, você precisa arrumar um jeito de ganhar dinheiro, seja virtual, curso online, edição de vídeo. Isaac, eu não gosto de enxada. Pronto, após estude. Porque tu vai ficar até quando sendo sanguessuga dos teus pais na tua casa? Tu vai ficar até os 30? Tu acha que é bonito o cara com 30 anos dentro de casa, com 40 anos dentro de casa, dando trabalho para o pai e para a mãe? Diga misericórdia. Então, sem a capacidade de prover para o casamento, não há permissão bíblica para a criação de um novo núcleo familiar. Quarto tópico: quando estiver espiritualmente preparado. Se você é um adolescente e você não tem lido a Bíblia, você não tem orado em outras línguas, você não tem jejuado, você não está espiritualmente preparado. Um crente de verdade, ele se enche da palavra. Se sua vida espiritual não vai bem, você não deveria participar da vida espiritual de outra pessoa. Se a moça é nova convertida, que tal esperar a confirmação de que ela realmente vai ser crente? Porque namoro evangelístico não existe. Não, Isaac, é porque eu vejo o potencial dela virar crente. Aí a gente vai se envolver, porque eu vou puxar ela para a igreja. Entendeu? É a nossa estratégia, é a nova grande comissão. Pior que a gente escuta não. É a verdade, é mais raro, mas acontece sempre. A pessoa, para você casar, ela precisa amar a Deus acima de qualquer coisa. Não é se ela é linda, não é se tudo isso é muito importante, mas a primeira e grande característica não é a altura, não é cor do olho, não é se tem dupla cidadania, não é nada disso. É se ela ama a Deus acima de qualquer coisa. E deixa eu te dar uma dica: se você começar a olhar por esses olhos, eita, é porque eu gosto de menina assim, não, eu gosto de cara assim. A dica não é essa não. A dica que eu te dou é: começa a encontrar uma pessoa segundo o coração de Deus. Aí a régua vai lá para cima e fica só um grupo de pessoas. Aí você diz: eita, a minha está aqui, ó. Amém? Amém. E para finalizar, quando o quinto e último tópico para você poder namorar é quando você estiver sexualmente preparado. Muitos acham que quando casar vão resolver seus conflitos. Não, Isaac, eu luto com a homossexualidade, aí eu vou casar para resolver isso. Não. Ah, Isaac, eu luto com pornografia, eu vou me casar para resolver isso. Não. Você tem que se resolver antes. Resolva suas questões antes. Confesse seu pecado, se arrependa. Deus não tem uma vida de pecado para nós crentes. Amém ou não?
Você está com esses 5 pontos preenchidos? Todo mundo aqui está, vamos lá. Você está emocionalmente preparado, psicologicamente preparado, profissionalmente preparado, espiritualmente e sexualmente preparado? Sendo muito sincero, você está? Que bom que você reconhece isso. Eu fico muito feliz. Eu vou chegar em casa hoje e vou dizer missão cumprida. Deixa eu te dizer uma coisa, e agora é de solteiro para solteiro, porque eu falei sempre pegando no teu pé, mas a partir de agora a minha mensagem é para a gente construir algo junto. Porque eu precisava mostrar para você, desses 5 pontos aqui, que a maioria a gente não está preparado ainda. De solteiro para solteiro, solteirice não é um atraso. Pode ser que seja o plano de Deus para a sua vida hoje. Agora, essa fase. Isaac, daqui 5 anos. Daqui 5 anos eu convido você para o meu casamento. Mas hoje é isso. Já parou se eu fosse ignorar tudo que Deus está fazendo na minha vida para encontrar a varoa linda? Eu ia perder o sentido do propósito da minha vida. Antes de você achar alguém para amar, você tem que ser encontrado por Ele. Por Deus. Eu estou satisfeito. Eu estou preenchido em Deus. Aí você pensa em outras coisas. E aí eu vou falar sobre pureza. Em um livro, A Busca de Santidade, tem uma frase de Jerry Briggs, que ele diz assim: a pureza não é preservada por acidente, ela é preservada por decisão. Não existe santidade acidental. Santidade é uma decisão, eu me posiciono, eu vou ser santo, eu não vou me contaminar, eu não vou falar besteira, eu não vou ter amigo ruim. É uma luta. Viver em santidade é uma luta, é ou não é? É uma luta, mas você quer viver essa luta do Espírito e vencer essa luta, ou quer viver ou ficar na carne? Ficar no pecado? Viver no Espírito. Nós somos espirituais, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou a imagem e semelhança do Criador. O que Deus faz é para eu fazer. Deus faz pecado? Deus mente? Deus desobedece pai e mãe? Deus, quando era jovem, com 12 anos, estava no templo, recebendo palavras para crescer. Estava ajudando o pai em casa, que era marceneiro. Se eu pegar o número do teu pai e da tua mãe aqui, ó. Opa, tô falando aqui para saber do fulano ali. Ele tem obedecido? Amém. Ele tem ajudado em casa? Pouco. Você vê ele orando? Não. Deixa eu dizer uma coisa, o primeiro lugar, e a gente fica vendo muitos jovens no JPN com bandeira, correndo, dando mortal para trás, eu vou para as nações. Deixa eu te dizer uma coisa, a primeira nação que Deus está te chamando hoje é a tua casa. Liga para minha mãe, liga para o meu pai, liga para os meus irmãos, pergunta se eu sou crente de verdade. Pergunta se eles veem eu mentindo, roubando, fazendo alguma coisa errada. Se eles disser, pronto, aí não adianta pregar bem. Não adianta fazer outras coisas. Você precisa honrar os seus primeiro. Dê um testemunho em casa para seus pais. E está começando a acontecer isso comigo. Meu pai está dizendo, Isaac, eu acho que já está na hora, hein, cara, de você casar. E não é comer pilha não, comer pressão não, ficar pilhado com isso. Não, mas é você ter consciência que tem um tempo certo, amém? Você confia que Deus está guardando a pessoa certa para você? Você confia que Deus está preparando você e preparando a pessoa para correr tudo bem? É isso que eu confio. Eu confio que enquanto eu estou cuidando das coisas do Senhor, o Senhor está se prontificando de cuidar das minhas. Isaac, tu fica pensando muito em namoro? Fico não vou mentir para você. Eu não tenho tempo não. É verdade. Uma vez eu recebi de uma cartinha de uma menina. Aí ela, uma carta se declarando. Aí a carta disse assim, a gente vai junto para a China. Verdade, eu tenho essa carta. A gente vai junto para a China. Aí, coisa tal, não sei o que, aí ela pegou, foi num evento, ela me deu no dia lá, e no outro dia ela me encontrou e fez, e a carta, o que tu achou? Aí, eu disse, então, é porque eu não testificou aqui que é para eu ir para a China. Mas aí com meus amigos eu disse, os meus amigos disseram, era para tu ter dito que tu ia para a China, e mandava ela ir primeiro, e tu deixava só ela ir.
Eu disse, não, cara, não, aí não. Só que eu podia, é uma menina legal. Não tem nada a ver comigo, China. Tudo bem, mas deixa eu me envolver aqui, deixa eu ver se rola. Eu sei que eu não estou no tempo, então eu descarto todas as possibilidades. Não tem quando você chega num estabelecimento que a porta está fechada. Tem como você comer pastel na pastelaria quando a porta está fechada, mas só a meio-dia. Aí que horas vai ter pastel? Antes, fechado. Então você ainda não chegou depois de meio-dia, ainda não. Você não está na fase. Então quando as pessoas me perguntam, ei, Isaac, aquela menina ali não é de Deus? Eu digo, é de Deus. Não dá certo não? Eu digo, dá não. Eu não vejo. Você vê problema em você dizer que está se guardando? Não há problema nisso. Eu estou me preservando. Deus está caprichando. Quem cuida de mim não dorme. Você não confia não em Deus? Então deixa essa área sentimental também nas mãos dele. E aí eu vou ter que finalizar. Caramba, eles gostando de falar de namoro. Essa é nova. Vou até beber água. Vocês deixam? Vamos lá? Papararapá. Tô com muita vontade de fazer isso, cara. Desde que eu... Calma, que eu anotei aqui. Diga eu vou casar certo. Quero saber onde foi que eu coloquei. Calma, não conversem. Vamos lá? Papararapá. A Bíblia não fala de namoro, como eu disse. A Bíblia fala de casamento, certo? Quem aqui quer casar? Então não existe meio termo. Se você é solteiro ou você é casado. O namoro, como conhecemos, é uma criação cultural. Então se você está namorando, você continua... Você só se torna casado depois que você se casa. Só tem duas qualificações, ou solteiro ou casado. E aí, a gente vai para um exemplo prático. Que existem muitos irmãos aí na igreja que estão metralhando toda menina que vê. Viu? Ó, é toda hora atirando para um lado, atirando para o outro. É o irmão metralhadora do amor. Quem aqui conhece algum irmão metralhadora do amor? Só que o casamento cristão não é uma metralhadora do amor. É você pegar uma espingarda de um único tiro. Você mira... Rapaz, tem um monte de menina. Eu quero aquela que ama Deus de todo o coração, de todo entendimento e com todas as suas forças. É ela na saúde, na doença, no dia mau, no dia ruim. Entendeu ou não? Isaac, mas tem muitas. Não é sobre ter muitas, é sobre você achar a certa. E você tem que achar a pessoa certa no tempo certo. Aí mesmo que você ache a pessoa certa agora, você está no tempo certo? Amém. E acabou, aí eu estou bem resolvido. Eu vou vir para o culto, para a EBD, eu vou vir para a conferência, eu vou ler minha Bíblia, eu vou fazer meu devocional, eu vou orar em línguas, eu vou jejuar, eu vou crescer em Deus. E namorar? Deixa que Deus cuida. Quando você chegar no JVV, tiver 18 anos ou mais, aí você vai entender que você já conhece uma coisa chamada boleto, você conhece outras coisas da vida que vão te incentivar a você se preservar, certo? E aí, para finalizarmos a mensagem, eu queria falar sobre um termo que é castidade. Quem já ouviu falar nesse termo? O que é castidade? Fala aí para eu ouvir. Fala. Quem sabe o que é castidade? Alguém sabe? Levanta a mão. Fale. Escolher se preservar. Na definição, está muito associada mesmo. Abstinência completa dos prazeres carnais. Isaac, como é que um jovem cristão deve viver em castidade?
em pureza, em santidade. Santo Agostinho vai dizer no seu livro A Cidade de Deus que amar algo menos que Deus, como se fosse Deus, é idolatria. Então quando você se envolve com, não, Isaac, mas eu sou dependente do amor, eu sou dependente das relações, eu tenho que fazer o que eu quero, você está sendo um idólatra. E aí C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer que a castidade é a mais impopular das virtudes cristãs. Castidade é uma virtude. É você fazer como Jó diz, eu decidi não olhar com um olhar impuro para uma virgem. Como assim? Os meus olhos são santos, o meu coração é santo, ao ponto que eu não quero me contaminar. Isaac, estão falando uma conversa de safadeza, eu saio. Sabe uma decisão que eu fiz para a minha vida? Quando eu vejo um filme que é mais de 16, mais 18, tem lá nudez ou conteúdo sexual, eu não assisto. Eu gosto de filme, mas eu não assisto. Ah, Isaac, isso é ser muito religioso. Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, existem alguns comportamentos que para o mundo vai aparentar ser religiosidade, mas para a gente é precaução, é livramento. Ah, mas lançou uma série, a série é tão top, está todo mundo falando. Rapaz, se tem cena de sexo eu não assisto. Um menino uma vez chegou para mim, um adolescente, disse, Isaac, me puxa para perto, eu quero crescer em Deus. Aí eu fui seguir ele no Instagram, né? Quando eu fui seguir, eu vi lá, ele só segue mulher, bicho. 2.500 negras ele segue. E só as irmãs que esqueceram a roupa. Ele disse, aí eu falei com ele, ele deixou de seguir as meninas, tudo, que bloqueou o Instagram dele, tanto deixar de seguir as pessoas. Para viver em santidade, para viver em pureza, vai ter que deixar de seguir algumas pessoas. Vai ter que apagar alguns aplicativos. Você está disposto a isso? Então, eu vou finalizar lendo um salmo. Já passei do tempo, né? Foi mal. Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão para eu ver. 5, 10, 15, 30. Ó. Terminou lá já? Começou agora. Abre tua Bíblia em Salmos 73. O pessoal consegue colocar aqui? Salmo 73 na NVT? Mentira. Apoio, bote, homem. Salmos 73. A partir do verso 1. Eu preciso que você acompanhe comigo esse salmo. E aí, se o irmão do teclado conseguir fazer assim um dó sustenido menor com sétima. Você abriu sua Bíblia? Você vai prestar atenção na leitura bíblica? Salmo 73 diz: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Preste, por favor, bastante atenção. Deixa a luz ligada só no período da leitura bíblica. Pronto, boa, obrigado. E esses salmos de Asaf, eu quero que você se inclua como se você fosse o salmista, certo? Então, certamente Deus é bom para Israel. Deus é bom para você? É isso aí, ele fez a nota que Deus falou. Para os que têm coração puro, quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e eu quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar da sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eu não sei se você já abriu o seu Instagram ou você viu na internet esse povo do mundo que é cheio de dinheiro, que é cheio, parece ter uma vida maravilhosa. E o salmista está dizendo que olhou para essas pessoas e ele ficou com orgulho, com inveja. Ele ficou mal com isso. O salmista que serve a Deus, a gente que é da igreja. Olha o que ele disse: eles não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho com um colar de pedras preciosas e se vestem com crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar até a violência.
Falam como se fossem donos dos céus e das palavras, e palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? E ele continua no verso 12: vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Você consegue perceber que esse salmista está indignado? Está dizendo, como é que pode esse povo do mundo, esse sem vergonha, nem serve a Deus, eu estou aqui na igreja, eles estão vivendo uma vida errada, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido, mas estão ricos, estão ostentando. Aí ele continua, o salmista diz: foi à toa que eu mantive meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Ele está dizendo assim, minha vida só tem problema. Tu já viu aquele pastor, aquele cabra que diz assim, depois que eu virei crente, estou cheio de problema. Aí ele continua: se eu tivesse falado como eles, eu teria traído o teu povo. Tentei compreender, porque prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Eles são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. Meu Deus. E a teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E no entanto ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita, tu me guias no teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destruídos os que em ti se afastaram. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. É como se na caminhada cristã, e já aconteceu comigo, que vontade de pecar, que vontade de fazer algo errado. Não vale a pena não servir a Deus. Só que o salmista diz que quando ele entra no santuário, quando ele reconhece a bondade de Deus, o cuidado de Deus, ele diz, meu Deus, não é das riquezas que o mundo tem para me oferecer que eu preciso, mas é essa presença que me constrói, essa presença que me completa, é essa satisfação plena que eu só posso ter em Deus. As coisas vão te frustrar, amizades vão te frustrar, relacionamentos vão te frustrar, teus pais vão te frustrar. Só que o salmista está dizendo que aqueles que confiam no Senhor, com mão direita Deus protege, Deus confia, Deus guarda. Onde está a tua confiança? Por isso que eu acho que mediante a tudo que eu falei, de santidade, de pureza, de casamento, de se guardar, de esperar, o convite de Deus para nós hoje é esperar no Senhor. Eu não sei se você pode ficar de pé no seu lugar. Deus não é apenas parte da vida, Ele é a própria herança da vida. Você não precisa de alguém para te completar, você precisa de Deus para te satisfazer. Porque quando Deus não é suficiente, nós começamos a colocar expectativas em pessoas.
E aí a gente se frustra. E aí você entra em depressão, e aí a ansiedade chega. Só que muitas vezes esperamos que um cônjuge cure nossa solidão. Esperamos que alguém preencha esse vazio. Esperamos que um relacionamento resolva a nossa alma. Só que nenhum casamento, nenhum namoro aguenta uma pressão dessa. De ser o primeiro, de ter primazia. Por isso que o convite de Deus para nós hoje é colocar Deus em primeiro lugar. E aí Jesus, ele traz o grande mandamento, um novo mandamento vos dou. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de todo entendimento e com todas as suas forças. Tu sabe o que é de todo o coração? Completamente. Tu sabe o que é de todo entendimento? É com sua mente, seu coração, seu intelecto, suas emoções. Tudo é de Deus. E por fim, suas forças. É você reconhecer que a Bíblia diz que o jovem é forte, ele vence o maligno porque ele permanece em Deus. Aí sabe o que é que acontece? Você diz, eu estou tão bem em Deus, que o que o mundo está me oferecendo nem me interessa. Não faz sentido, eu estou satisfeito em Deus. Porque Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais eu me deleito no Senhor, sabe, tem um lugar em Deus de deleite. Um lugar em Deus onde os medos se vão, um lugar em Deus onde você encontra refrigério, um lugar em Deus onde você encontra a plena satisfação, você encontra sentido para viver. Eu não sei se o pessoal do louvor sabe aquela música, na minha vida só tem o Senhor, outro igual não há. Se vocês puderem já fazer no tom assim, ó. Mas de verdade, a conclusão da minha mensagem é que não namore antes de você encontrar a presença. Não namore antes de você resolver seus BO. Não namore, nem invente de se envolver com alguém enquanto você sabe que você pode ficar mais crente. Quem é que reconhece que pode ficar mais crente? Então levanta tuas mãos no teu lugar, fecha teus olhos. E eu queria que você pudesse fazer um voto com Deus agora. Eu vou te estimular a isso. E você faz se você quiser. O voto que eu fiz com Deus é: Deus, eu vou dedicar toda a minha vida para Ti. Toda a minha vida, todos os meus sonhos, as minhas ideias, tudo que eu for fazer, eu vou Te entregar. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Mais importante do que um namoro, mais importante do que dinheiro, mais importante do que oportunidades é eu Te servir, Senhor. Mais importante do que qualquer coisa que esse mundo pode me oferecer, eu quero Te servir.